Antes de Naruto Uzumaki se tornar herói da vila e pai de Boruto, ele era o último elo de um clã esquecido. O clã Uzumaki, descendente direto de Ashura Otsutsuki, era conhecido por sua longevidade, força vital e domínio absoluto sobre técnicas de selamento. Eles não eram apenas aliados do clã Senju, eram pilares de equilíbrio no mundo ninja. Mas então, desapareceram. A vila do Redemoinho, lar dos Uzumakis, foi destruída em um ataque coordenado por nações que temiam seu poder. Os sobreviventes se espalharam, silenciaram, esconderam suas origens. Kushina, mãe de Naruto, foi uma dessas refugiadas, e com sua morte, o nome Uzumaki quase se apagou da história. Mas o sangue continuava correndo, forte, resiliente, esperando ser despertado. Essa é a história que o anime não contou. Uma saga que revela os mistérios do clã, os sobreviventes ocultos, os segredos selados a gerações, e a jornada de Naruto para restaurar o legado que lhe foi negado. Porque antes de ser Hokage, ele era um herdeiro, e o destino do clã Uzumaki ainda não foi cumprido. Naruto sempre acreditou que estava sozinho, sem pais, sem irmãos, sem história. Mas havia algo dentro dele que o tornava diferente. Uma energia que não vinha apenas da raposa de 9 caudas. Era o sangue Uzumaki, o mesmo sangue que correu em Mito, a primeira Jinchuriki da Kurama, o mesmo sangue que selou demônios, protegeu vilas e enfrentou guerras. O clã Uzumaki não era apenas poderoso, era essencial. Eles dominavam técnicas que nem os maiores ninjas de Konoha compreendiam. Eram guardiões de segredos ancestrais, conectados diretamente ao sábio dos 6 caminhos. Mas o medo os destruiu, e o silêncio os apagou. Naruto cresceu sem saber. Mas agora, como Hokage, ele começa a descobrir fragmentos do passado, mensagens escondidas, ruínas esquecidas, sobreviventes que se recusaram a morrer. E com isso, surge uma nova missão: restaurar o clã, não por orgulho, mas por justiça, porque o mundo ninja precisa lembrar quem foram os Uzumakis, e Naruto precisa entender quem ele realmente é. Se você quer descobrir a verdadeira origem de Naruto, inscreva-se agora. Acompanhe essa saga épica e inédita sobre o renascimento do clã Uzumaki. A missão começou com um mapa antigo, encontrado nos arquivos secretos de Konoha. Naruto, agora Hokage, observava os traços apagados de uma vila que quase ninguém lembrava. Uzushiogakure, a antiga capital do clã Uzumaki. O pergaminho estava danificado, mas revelava algo importante: coordenadas, símbolos de selamento e uma assinatura. Mito Uzumaki era o primeiro sinal de que o passado ainda respirava. Acompanhado por Shikamaru e Yamato, Naruto partiu em busca das ruínas. A viagem foi longa, atravessando florestas densas e regiões esquecidas pela guerra. Ao chegar, encontraram apenas destroços, torres quebradas, muros corroídos e um silêncio que parecia pesar sobre a terra. Mas havia algo ali, uma energia antiga, pulsante, como se o solo ainda guardasse memórias. Naruto sentia uma conexão profunda, como se estivesse voltando para casa, explorando os escombros. O grupo encontrou um templo subterrâneo, protegido por selos complexos. Naruto, com seu domínio sobre o chakra Uzumaki, conseguiu desfazê-los. Dentro, havia inscrições em espiral, registros de linhagens e uma mensagem gravada em pedra. Quando o último portador do redemoinho despertar, o selo será quebrado e o legado renascerá. Era uma profecia, e Naruto era o último portador. Entre os artefatos, havia um diário preservado por Jutsu de tempo. Pertencia a Ashina Uzumaki, líder da vila antes de sua queda. Ele relatava os dias de glória, as alianças com os Senju, e o medo que crescia entre as outras nações. O poder dos Uzumakis era visto como ameaça, e então veio o ataque. Uma coalizão de vilas que destruiu Uzushiogakure em uma única noite. Naruto leu cada página com atenção. Ali estavam nomes de sobreviventes, rotas de fuga, e uma última anotação: alguns de nós se esconderam, outros foram acolhidos por vilas distantes. O sangue ainda corre. Um dia, ele será chamado. Era a confirmação que Naruto precisava.
O clã não havia sido extinto, apenas disperso. De volta a Konoha, Naruto convocou uma reunião com os líderes das 5 grandes nações. Ele revelou os registros, os selos e a profecia. Alguns reagiram com cautela, outros com temor. Mas Naruto foi firme. O mundo ninja precisa lembrar: o clã Uzumaki não é uma ameaça, é uma ponte entre eras, e eu vou encontrá-los. Assim começou a nova missão do Hokage. Não apenas proteger a vila, mas restaurar seu próprio legado. Ele sabia que não seria fácil. Alguns Uzumakis poderiam estar escondidos, outros perdidos, e alguns corrompidos. Mas ele não desistiria, porque nas cinzas de Uzushiogakure, Naruto encontrou mais do que ruínas. Encontrou propósito. A descoberta das ruínas de Uzushiogakure reacendeu uma chama esquecida no coração de Naruto. De volta a Konoha, ele não conseguia parar de pensar nas palavras gravadas no templo. O sangue ainda corre. Um dia ele será chamado. Aquilo não era apenas uma profecia, era um chamado. E Naruto, como o último herdeiro conhecido, sentia que o tempo havia chegado. O clã Uzumaki não estava extinto, estava adormecido. Com a ajuda de Sai e Ino, Naruto iniciou uma busca silenciosa por traços genéticos e registros antigos. Vasculharam arquivos de vilas menores, cruzaram dados de refugiados da guerra e identificaram padrões de chakra semelhantes ao seu. A investigação revelou algo surpreendente. Em vilarejos distantes, existiam pessoas com cabelos vermelhos intensos. Resistência incomum e domínio instintivo de selos. Eram descendentes dos Uzumakis, sobreviventes que haviam se misturado ao povo comum, escondendo suas origens por medo ou ignorância. Naruto decidiu partir pessoalmente para encontrá-los. A primeira jornada o levou a uma vila isolada nas montanhas do País do Relâmpago. Lá, conheceu uma jovem chamada Kaori, curandeira local, que usava selos para tratar ferimentos graves. Ela não sabia seu verdadeiro legado, mas ao tocar a mão de Naruto, sentiu uma conexão inexplicável. O chakra deles vibrava em sintonia, como se fossem parte de um mesmo núcleo. Naruto revelou a verdade, e Kaori chorou, não de tristeza, mas de pertencimento. Outros encontros se seguiram. Em uma vila costeira, Naruto encontrou um velho pescador chamado Renji, que usava selos para controlar as marés. Em um templo abandonado, conheceu 2 irmãos que protegiam manuscritos ancestrais com jutsus de contenção. Cada encontro era uma peça do quebra-cabeça. Os Uzumakis estavam vivos, espalhados, fragmentados, mas ainda ligados por um fio invisível. E Naruto, com sua presença, estava reunindo os pedaços. A notícia da busca começou a se espalhar. Alguns reagiram com esperança, outros com receio. Vilas que participaram da destruição de Uzushiogakure temiam represálias. Mas Naruto não buscava vingança. Ele queria reconexão. Queria restaurar o nome do clã, não como arma, mas como símbolo de equilíbrio. E aos poucos os sobreviventes começaram a se reunir em Konoha, formando um novo círculo. Não de guerra, mas de reconstrução. Tsunade, ao ver os novos rostos, sentiu um arrepio. Ela lembrava de Kushina, da força e do brilho nos olhos dela. E agora via aquele mesmo brilho em Kaori, nos irmãos do templo, nos jovens que chegavam com histórias e técnicas esquecidas. O clã Uzumaki estava voltando, não como antes, mas como algo novo, renascido das cinzas, guiado por Naruto e pronto para ocupar seu lugar no mundo ninja. Com os sobreviventes do clã Uzumaki começando a se reunir em Konoha, Naruto sabia que havia chegado a hora de desvendar o maior mistério de sua linhagem: os selos proibidos. Técnicas que haviam sido seladas a gerações consideradas perigosas demais para serem ensinadas, estavam escondidas em pergaminhos ancestrais, que só podiam ser acessados por quem possuía o sangue original do clã. E agora, com Kaori e outros descendentes ao seu lado, Naruto estava pronto para abrir esse capítulo esquecido. Os pergaminhos estavam guardados em uma câmara subterrânea sob o antigo monumento de Mito Uzumaki. Protegidos por camadas de selamento, exigiam a presença de múltiplos portadores do chakra Uzumaki para serem liberados. Quando os selos se desfizeram, revelaram não apenas jutsus avançados, mas também registros históricos que contradiziam muito do que o mundo ninja acreditava. Os Uzumakis não apenas selavam demônios,
Eles protegiam portais dimensionais, continham entidades ancestrais e mantinham o equilíbrio entre mundos. Entre os documentos havia menção a um artefato chamado Coração do Redemoinho, uma esfera de chakra puro que havia sido dividida e espalhada entre os membros do clã antes da queda de Uzushi-Ogakure. Segundo os registros, quem reunisse os fragmentos poderia acessar uma dimensão paralela, onde o tempo e espaço se curvavam à vontade do portador. Era uma técnica que ultrapassava os limites do ninjutsu, e por isso foi proibida. Naruto ficou dividido. Como Hokage sabia dos riscos, mas como herdeiro sentia que aquela herança não podia continuar enterrada. Ele convocou os líderes dos clãs de Konoha para discutir o conteúdo dos pergaminhos. Hiashi Hyuga, Shikaku Nara e outros anciãos ouviram com atenção. Alguns temiam que o poder fosse demais para qualquer ninja. Outros acreditavam que nas mãos certas poderia evitar futuras guerras. No fim, a decisão foi deixada a Naruto, e ele escolheu estudar, não usar. Com a ajuda de Kaori e dos irmãos do templo, Naruto começou a decifrar os selos mais complexos. Aprendeu técnicas de contenção que poderiam proteger vilas inteiras, jutsus de purificação, capazes de neutralizar maldições e métodos de comunicação espiritual com ancestrais do clã. Cada descoberta era uma ponte entre o passado e o presente, e com isso os Uzumakis deixavam de ser apenas sobreviventes. Tornavam-se guardiões de um conhecimento que o mundo havia esquecido. Mas nem todos estavam felizes com esse renascimento. Em vilas que participaram da destruição de Uzushi-Ogakure, rumores começaram a circular. Alguns temiam que Naruto estivesse formando um novo império. Outros acreditavam que os Uzumakis buscariam vingança. E em meio a esse clima de tensão, uma figura misteriosa surgiu. Um homem encapuzado, com olhos vermelhos e selos antigos gravados nos braços. Ele se apresentava como Kurosai, um Uzumaki renegado que acreditava que o clã deveria dominar, não proteger. O surgimento de Kurosai mudou tudo. Naruto percebeu que restaurar o clã não seria apenas uma missão de reconexão. Seria uma batalha por identidade, entre os que queriam preservar e os que queriam controlar. E assim, o verdadeiro teste do legado Uzumaki estava prestes a começar. A aparição de Kurosai abalou os alicerces da reconstrução do clã Uzumaki. Ele não era apenas um sobrevivente, era um descendente direto da linhagem de Ashina, treinado em segredo por mestres exilados que acreditavam que o poder dos Uzumakis deveria ser usado para a dominação. Kurosai via Naruto como um traidor do sangue, alguém que havia diluído a força do clã em ideais de paz e diplomacia. E com seguidores ocultos, ele iniciou um movimento para reivindicar o legado por meio da força. Naruto tentou dialogar, reuniu os membros recém-descobertos do clã, explicou sua visão de equilíbrio e reconexão. Mas Kurosai não queria conversa, queria controle. Ele começou a espalhar selos corrompidos por vilas menores, provocando distúrbios espirituais e desestabilizando fronteiras. Os jutsus usados eram antigos modificados para causar dor e submissão. Era uma guerra silenciosa travada não com exércitos, mas com símbolos e maldições. Konoha entrou em alerta. Shikamaru organizou uma força-tarefa para rastrear os focos de selos corrompidos. Kaori e os irmãos do templo criaram contramedidas, usando os ensinamentos dos pergaminhos ancestrais para neutralizar os efeitos. Naruto, por sua vez, decidiu que não podia mais esperar. Ele precisava enfrentar Kurosai diretamente, não apenas como Hokage, mas como herdeiro legítimo do clã. O confronto aconteceu nas ruínas de Uzushi-Ogakure, onde tudo havia começado. Kurosai havia transformado o templo subterrâneo em um altar de poder, canalizando energia dos selos espalhados pelo mundo. Naruto chegou acompanhado por Kaori, Renji e outros Uzumakis que escolheram o caminho da reconstrução. A batalha que se seguiu foi intensa, marcada por técnicas que não eram vistas há gerações, selos de contenção, jutsus de dispersão, invocações espirituais. Tudo se entrelaçava em um duelo de ideologias. Kurosai era poderoso, mas Naruto lutava com propósito. Ele não queria destruir, queria libertar. E com a ajuda de seus aliados, conseguiu romper o núcleo de energia que alimentava os selos corrompidos.
No momento final, Naruto usou um jutsu ancestral de purificação, canalizando o chakra coletivo dos Uzumakis presentes. A técnica não apenas derrotou Kurosai, ela desfez os selos espalhados pelo mundo, encerrando a guerra silenciosa. Após a batalha, Naruto não puniu os seguidores de Kurosai. Ele os acolheu, ofereceu aprendizado, mostrou que o poder do clã não precisava ser guiado pelo medo. Muitos aceitaram, outros se afastaram, mas o mais importante havia sido conquistado. O clã Uzumaki estava unido, não por sangue, mas por escolha. E pela primeira vez em séculos, o redemoinho girava em harmonia. Meses haviam se passado desde a queda de Kurosai. As cicatrizes da Guerra dos Selos ainda marcavam o mundo ninja, mas algo novo começava a florescer. Em Konoha, um novo distrito ganhava forma. O bairro do Redemoinho. Ali, os Uzumakis reconstruíam não apenas suas casas, mas sua identidade. Era um lugar de aprendizado, onde antigos pergaminhos eram estudados, técnicas esquecidas eram praticadas, e crianças cresciam ouvindo histórias de seus ancestrais. Pela primeira vez em séculos, o clã tinha um lar. Naruto observava tudo com um misto de orgulho e humildade. Ele nunca buscou glória pessoal, mas ver seu clã renascer era como fechar um ciclo que começou antes mesmo de seu nascimento. Kushina teria se emocionado, Mito teria sorrido, e ele, agora, entendia que sua jornada não era apenas sobre se tornar Hokage, era sobre restaurar o que foi perdido, curar feridas antigas e construir pontes entre passado e futuro. Kaori assumiu a liderança espiritual do clã, guiando os jovens Uzumakis no domínio dos selos e na compreensão de sua herança. Renji se tornou o guardião dos pergaminhos, enquanto os irmãos do templo fundaram uma escola de selamento avançado. Cada um encontrou seu papel, e juntos formavam um conselho que equilibrava tradição e renovação. O clã não era mais uma sombra, era uma força viva, vibrante, presente. Mas o mundo ninja também mudava. As outras vilas, antes temerosas, começaram a reconhecer o valor do clã Uzumaki. Missões de cooperação foram estabelecidas, e os seladores de Konoha passaram a ser requisitados para conter ameaças espirituais e proteger artefatos perigosos. O nome Uzumaki, antes esquecido, agora era sinônimo de sabedoria, resistência e equilíbrio. E Naruto, mesmo diante de novos desafios, sabia que havia cumprido algo maior do que qualquer título. Em uma cerimônia silenciosa, Naruto visitou novamente as ruínas de Uzushogakure. Acompanhado por Boruto e Himawari, ele acendeu uma tocha no antigo templo, agora restaurado como memorial. Ali, diante da estátua de Ashina, ele deixou um novo pergaminho, escrito por sua própria mão. Nele, contava a história do clã, a queda, a dispersão, a dor e o renascimento. Era a última página de um livro que levou gerações para ser escrito. Ao retornar para Konoha, Naruto olhou para o céu. As nuvens se moviam lentamente e o vento carregava o som de risos vindos do novo bairro. Crianças treinando, anciãos contando histórias, jovens aprendendo a selar e proteger. O redemoinho girava novamente, não como tempestade, mas como dança. E naquele momento, Naruto entendeu. O verdadeiro poder do clã Uzumaki não estava nos selos, nem no chakra. Estava na capacidade de resistir, de se reconstruir, de transformar dor em esperança. O legado estava vivo, e o futuro, apenas começando.